Olha, Pedro, a situação realmente não é fácil, né? Tudo anda muito caro, do mercado aos combustíveis, está difícil controlar as contas, viu? E como viu, Elias, eu acho importante primeiramente a gente simplificar para o nosso telespectador o que é essa tal inflação, né? A gente fala em horizonte econômico, perspectivas, porcentagens, mas na prática isso é algo muito simples de entender, Elias. A inflação significa basicamente que você está ficando mais pobre, que você está perdendo o poder de consumo. E isso é muito fácil de notar, por exemplo, quando você vai ao supermercado. Todo mundo aqui sabe que os mesmos R$ 100 que você usava no ano passado, há 2 anos, há 3 anos, não compram a mesma quantidade de produtos que R$ 100 agora. Então, basicamente, a inflação, isso que nós estamos falando aqui, desculpe, a gente está falando de um dinheiro que perde poder de compra. Ou seja, quando nós falamos 10, 11% de inflação acumulados nesse último ano, nós estamos falando também de 11% a menos de compra para as pessoas aqui no nosso país. Isso tanto na gasolina, tanto nos supermercados, é um ponto essencial. E não é só o Brasil que tem ficado nessa situação. No Fórum de Davos, isso foi apontado como algo extremamente preocupante, principalmente aqui na América Latina, nós que temos países em situações financeiras bem difíceis, como por exemplo é o caso da Venezuela e da Argentina. A Venezuela já acumula no último ano mais de 200% de inflação e a Argentina cerca de 55%. Aqui no Brasil, o IPCA, o índice que mede esses preços para o consumidor amplo, já está acima de 10% nesses últimos 12 meses, até abril pelo menos, que é a medição que nós temos oficial pelo IBGE, e isso já preocupa também aqui no nosso país, Elias. Essa inflação, ela vem crescendo em ondas, né? Ela vem acumulando mês a mês, e aí são vários fatores que podem incidir nesse sentido. E aí temos, por exemplo, como alguns fatores, a guerra na Ucrânia, que também afeta aqui no nosso país. Nós importamos muitos fertilizantes da Rússia, é um país que tem sofrido sanções econômicas, também por isso os alimentos têm ficado mais caros. Isso tem relação com o aumento do preço do dólar, que também influencia em várias questões, principalmente nas commodities, ou seja, aqueles produtos que são consumidos por todo o planeta e que tem preço tabelado em dólar. Por exemplo, é o caso do café. O café é uma commodity e a gente tem enfrentado esse aumento do preço do café, também pela redução de produção que houve no último ano, mas também pela crescente do dólar, pela crescente dos custos da indústria, que tem acumulado, de fato, aumentos expressivos nesses últimos anos. E aí vale destacar também o aumento da desigualdade social nesses últimos anos de pandemia, viu, Elias? Lá no Fórum de Davos, alguns pesquisadores apresentaram alguns dados mostrando que foram mais de 500 bilionários, né? Mais de 500 pessoas que ganharam bilhões de reais no mundo nesses últimos anos. O Fórum também apontou que nesses últimos tempos de pandemia cresceu a desigualdade social no mundo, ou seja, as pessoas mais pobres têm ficado mais pobres e as pessoas mais ricas têm ganhado mais dinheiro, especialmente nesses últimos anos, com o distanciamento social, com as questões tecnológicas, enfim, infelizmente é uma realidade que tem se agravado não só aqui no Brasil, mas também em todo o planeta. Essa inflação, então, ela tira poder de consumo das pessoas. Isso é fato, todo mundo que vai no supermercado, vai abastecer seu carro, está vendo que está pagando mais caro e conseguindo comprar menos, principalmente por causa da inflação. Aqui no país o IPCA já acumula 12% nesses últimos 12 meses, é um aumento muito alto e isso influencia as commodities, por exemplo, como carne, como trigo, esses itens que são importados para o nosso país especialmente, esses itens ficam mais caros e de fato o consumidor tem enfrentado dificuldades. E além desses dados, né, dessas porcentagens, os percentuais, as estatísticas, Elias, a gente tem também aquela inflação que é a inflação escondida, né? Por exemplo, aqueles produtos que estão ficando menores, a caixa de fósforo que vem com menos fósforos, o chocolate que fica menor, o pacote de café que vem menos, tudo isso vai somando no bolso do consumidor e no dia a dia pesando nessas compras, Elias.
Pois é, Pedro, e olha, não é preciso ir muito longe, viu? Todo mundo, quando vai fazer uma compra, pouquíssimas coisas no carrinho já dá R$100. Às vezes é até inacreditável, né? Acreditar realmente que o poder de compra do brasileiro está tão baixo, com o salário mínimo também, que não ajuda em nada nas contas. Pedro, mais uma vez, obrigado pelas informações.